Eu agradeço muito a pastora Kátia. Ela sempre atende o nosso chamado com muito carinho, né, pastora Kátia? Que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em cada coração. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, em reverência à palavra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esse privilégio de estar aqui cultuando com os irmãos. Quero agradecer o pastor Toninho, pastor Idalina, pastora Débora, todos os pastores da casa, em nome de Jesus, aos irmãos, né? Pastora Vanusa aí, que sempre a gente grita, o irmão vai lá nos socorrer também, para a honra e glória do Senhor. Nós estamos ligados, não somente aqui na terra, mas no céu. E essa ligação é muito forte. Trago aqui a saudação da pastora Raquel, a pastora presidente, e todos os pastores da nossa igreja. Estou com meu esposo, o pastor Adilson, comemorando o aniversário dele aqui junto com vocês e com o Senhor, amém? A nossa irmã Paula, que veio junto conosco, em nome de Jesus. Peguei no pé dela, viu, pastora Idalina? Ela falou assim, 5 minutinhos de casa. Falei, mas você pode 30 lá na outra igreja também. Aqui você vem de vez em quando, mas você é de lá, menina, amém? Brinquei com ela ali. Mas é gostoso, irmãos, eu também gosto. Quando não tem um culto na minha igreja, de estar indo em outro lugar, celebrando com os irmãos. É que para nós é difícil, irmão, que a nossa agenda é complicada. Mas em tudo, nós damos graça ao Senhor. Hoje é culto de libertação, né? Nós também fazemos no São Jorge, quarta, o culto de cura e libertação. Quem não precisa ser liberto, né, irmão? Tantas coisas a gente precisa ser liberto. E o Senhor me deu uma palavra, irmãos, que fica em Marcos 9. Se os irmãos acharem ruim, eu vou estar lendo no celular. Estou com um probleminha de visão e para mim é melhor, irmãos. Lucas 9. Lucas 9, a partir do 14. Abra bem seu coração para a palavra do Senhor. Até agora, você falou com o Senhor. Agora é Ele falando conosco, amém? Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? Um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajuda. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E ele clamando, agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizer, morreu. Mas Jesus, tomado pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não pudemos expulsá-los? Amém? Feche os olhos um pouquinho. Pai, aqui já foi orado, consagrado, jejuado, porque tudo que fazemos ao Senhor é em jejum e oração. E eu creio, Pai, que nessa noite o Senhor tem uma palavra ao nosso coração. Pai, eu creio na libertação acontecendo nesse lugar.
desde a abertura desse culto, meu Pai. Eu creio na libertação acontecendo nessas casas, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Não porque nós estamos aqui, mas porque o Senhor está aqui. E aonde o Senhor está, Pai, o milagre acontece. Por isso eu quero pedir, toma esse lugar que é Teu, meu Pai. Enche-nos com a Tua presença. Acampa anjos de guerra nesse lugar. Anjos poderosos, Pai. Como foi louvado aqui através do irmão, que o inferno fecha as portas agora, em nome de Jesus, ó Pai, e que os obreiros, que essa igreja, que cada um do mais velho ao mais novo, seja cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu posso ouvir as cadeias se quebrando, irmão, correntes sendo destruídas, pessoas que não caminham vão começar a caminhar. Aleluia. Senta glorificando e exaltando o nome do Senhor. Deus abençoe o irmão pela água já aberta, que eu já estava nervosa, que eu estou tremendo. Como que eu vou abrir esse copo, né, irmão? Pastor Idalina, a gente treme, viu? Meu Pai eterno, dessa responsabilidade. Como diz um pastor, mestre, amigo meu, pai, na nossa fé, né, Deus? Ele que nos ajudou no nosso casamento. O dia que você não tremer, vai orar, porque a situação está séria, porque você perdeu o temor a Deus. Irmãos, essa é uma palavra muito forte aos nossos corações. Você vai encontrar nos 3 evangelhos esse relato, em Mateus 17, 14 e 21, Lucas 9 e Marcos 9. Mas eu gosto de pregar em cima de Marcos. Eu acho que fala mais coisas nele. Mas eu vou estar falando alguma coisa que está nos outros evangelhos também. Presta bem atenção. Se eu errar um pouquinho nas palavras, irmãos, eu tirei um dente do siso em dezembro. E eu não sei o que aconteceu com a minha boca, o que fizeram, que até agora está anestesiado esse lado. Está horrível, irmãos. Eu estou orando, pedindo a Deus que volte ao normal, porque é ruim, né? Mas eu creio que o Senhor vai dirigir a palavra a cada coração. Aqui nós vemos, irmãos, uma situação tremenda, uma situação muito forte, uma situação de opressão, uma prisão, uma escravidão, uma luta, uma guerra. E a gente vê aqui, irmãos, que estava ali os escribas, os discípulos, e Jesus estava onde? No monte, na transfiguração. Jesus estava lá, mas a igreja estava onde? Quando Jesus chegou, discutindo. Presta bem atenção. A gente vê aqui a história de um pai que suplica, que grita, que clama. Foi louvado aqui, clamar. Clamar, irmãos, não tem nada a ver com pedir. Clamar é colocar sua alma. Alguém aqui já clamou? Diga amém. Amém. Clamar, irmão, é quando o médico fala que não tem mais jeito, quando você não tem dinheiro para pagar conta alguma, quando você está desesperado, ali se coloca a sua alma. Isso é clamar. A pastora Débora falou aqui, nunca entra na casa do Senhor sem abrir a boca para adorá-lo, sem abrir a boca para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Quem aqui, irmãos, não tem um milagre para contar? Eu faço a obra de Deus não por obrigação, mas por gratidão, porque eu sou grata a Deus, por tudo que Ele é, não o que Ele fez, pelo que Ele é. E por permitir que eu possa estar com Ele, permitir que eu sente na mesa com Ele, permitir que eu ouça Ele, permitir que Ele toque em mim. Eu não sou digna, mas Ele toca em mim, Ele me abraça, Ele me sustenta, Ele me alimenta. Eu sou grata. E aqui, irmãos, interessante ela falar, eu lembrei de um menininho, pastora Débora. Difícil me concentrar, que eu estou doida para apertar a bochecha da sua bebê aí. Difícil concentrar desse jeito. Mas eu lembrei do menininho, irmãos, que a gente está lá na igreja. Eu trabalho com bastante criança lá, irmãos. E ele não tem as pernas. E ele tem vários problemas de saúde, na coluna. Ele usa fralda, ele já tem 6 anos. E é interessante que tem hora que ele pula da cadeira de roda e ele vem se arrastando no asfalto ali. Mas ele chega tão rapidinho na igreja. É um quarteirão, mas ele vem com uma velocidade, com uma alegria. Irmãos, é lindo. E um dia eu fiz uma brincadeira de resgatar as ovelhas. Eu soltei umas bexigas, ponhei uns sacos assim. Quem resgatasse mais ovelha ganhava. Lógico que eu pensei, eu vou empurrar ele na cadeira de roda, ajudar ele a pegar uma bexiga para ele participar, não é assim? Quando eu fui procurar a criança,
Ele já tinha enchido o saco de tanta bexiga, irmãos. Como que aquele menino foi rápido com 2 braços, meu irmão? Ele ganhou a brincadeira. Eu falei, Jesus, entenda, irmão, ele é grato. Seja grato a Deus, porque você está aqui nessa noite, aleluia, glória a Deus. Vamos a esse pai. E ali o pai fala, ele tem um único filho. E esse filho, ele estava passando por um problema, ele estava passando por um processo demoníaco, uma possessão demoníaca. Esse filho, há muito tempo, o diabo pegava ele, jogava na água, jogava no fogo, jogava na água, jogava no fogo. E aquele pai, eu imagino eu sempre ali lutando para que aquele filho não morresse, porque era o seu único filho. Não dói, irmãos, quando mexe com o filho? Quantas vezes, irmão, a gente não desejou que a doença do filho viesse para nós? Como dói ver seu filho doente, não é? E neto, então? Misericórdia, né? Minha mãe falava que é um amor que dói. Ela falava que dói. E eu acredito que é mesmo. Porque é maior ainda, né? Mas, irmãos, imagina esse pai. E o interessante, que esse pai, ele faz o quê? Vai até onde? A igreja, ok? Ele vai à igreja, ele vai aos discípulos. Está passando por uma batalha espiritual, passando por um problema, ele vai até os discípulos. Mas quando ele chega lá, a igreja falhou. Os discípulos não deram conta do recado, aleluia, glória a Deus. Quantas vezes a igreja tem falhado? Porque se você ler no finalzinho de Marcos, ele vai falar a Jesus que ele deu uma ordem aos discípulos. Qual foi essa ordem? Expulsar demônios, pregar o evangelho, curar os enfermos. Ele não falou, pastor vai, pastora vai, ele falou para todos, ou seja, a missão não é só dos pastores, a missão é para todos, irmãos, para os discípulos. O problema é que hoje a igreja não é discípula. O discípulo era aquele que ele sentava aos pés de Jesus, ele amava aprender de Jesus, ele amava ouvir Jesus. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo, estou de olho no horário, viu, pode ficar tranquilo. Estamos vivendo um tempo que a igreja não quer mais ouvir Jesus. Eu não sei aqui, irmãos, mas é difícil você ver um estudo bíblico cheio, é ou não é? É difícil, irmãos. Você faz uma vigília, uma consagração, é difícil encher, não é? A igreja está perdendo o que é ser discípulo. Discípulo é aquele que gosta de aprender. Discípulo é aquele que põe em prática aquilo que aprendeu. Como que eu vou falar de Jesus se eu não conheço Ele? Como que eu vou falar das maravilhas se eu não tenho intimidade com Ele? Como aprender se eu não tenho tempo de sentar e ouvir dEle? É sério, irmãos. Por isso que a igreja está perdendo batalhas. Porque ela não está aprendendo com o dono de tudo, com o Senhor dos exércitos, a usar as armas que Ele entregou para nós. A igreja não está tendo mais comunhão com Deus. E comunhão, irmãos, é todo dia. Não é na hora da Santa Ceia, irmãos. A Santa Ceia, ela celebra a minha comunhão que eu já tenho. Não é, irmãos? Eu tenho que me preparar todo dia. Eu tenho que ouvir o Senhor, eu tenho que orar, eu tenho que ter uma vida de oração. Senão você não vai vencer. Porque demônio, irmãos, para vencer, tem que ter uma vida de jejum e oração. Lembra quando aquele homem vai expulsar o demônio? Eu te expulso em nome de Jesus, a qual Paulo prega. Opa! O demônio fala para ele, escuta aqui. Paulo, eu sei quem é. Jesus, eu também sei. Mas e você? Desceu o couro nos caras, deixou pelado e mandou embora. É ou não é, irmãos? Porque, irmãos, o nome de Jesus só tem poder com quem tem comunhão com Ele. Se você não tem comunhão, o nome dEle, irmãos, não vai fazer na sua vida aquilo que tem que fazer. Ele é santo, Ele é poderoso, mas só vai valer na sua vida se você tem comunhão com Ele. Aleluia. E comunhão é todo dia, irmãos. Comunhão é buscar-me-eis e me acharei, quando buscar de todo o coração. De todo o coração. E aqui, irmãos, interessante que a igreja ela tem um defeito que ela fala assim, ó, não olha para mim,
olha para Jesus. Paulo vai falar o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A igreja, irmãos, ela tem que revelar Cristo. As pessoas têm que olhar para você e falar: nossa, eu vi Jesus na sua vida. Eu vi Jesus em você. Nossa, você está diferente. Você fala diferente. Porque quem tem um encontro com Cristo não é a mesma pessoa. Não consegue ser a mesma pessoa. Você muda o jeito de falar, você muda a sua postura, você muda sem você perceber, meu irmão. Você muda. Porque é enxertado em você. Ele é a videira verdadeira, você é o ramo, você é enxertado nele. Você vai receber dele, você vai começar a ter o caráter dele, você vai começar a falar igual ele, você vai andar igual ele. Lembra, Pedro negou: ah, você negou, mas você fala igual ele. Ah, você negou, mas você anda igual ele. Ah, você é um dos dele. Você tem defeito, você tem falha, mas você é um dos dele. Aramandaraba, suriandaraba, xeredecantaraba, xai. Seja igual Cristo, mas é impossível, pastora. Tá, lógico que é. Por isso que ele desceu do céu como homem. Ele venceu para mim e para você vencer, para mostrar que é possível sim. Aleluia. Eu vejo labareda de fogo nesse lugar. O Espírito Santo está trabalhando nesse lugar. O problema, meu irmão, é que quando tudo isso acontece, a igreja está discutindo. O problema, meu irmão, que quando o diabo está tentando destruir seu casamento, você e seu marido estão discutindo. Quando o diabo está tentando destruir seu filho, você e seu marido estão discutindo. Quando o diabo está tentando destruir seu ministério, você está discutindo na igreja. Por que disso? Por que daquilo? Servo, você serve, servo não manda, servo obedece. Jesus, ele era servo, ele lavou os pés, ele obedeceu em tudo. Siga Jesus como exemplo. Ele é o que vai te abençoar. Ele é galardoador daqueles que buscam. A igreja está discutindo. A igreja está discutindo com a outra igreja. A igreja está discutindo com o outro povo. Irmãos, a igreja tem que se unir. Reino dividido não fica de pé. Não é eu que falo isso, é a Bíblia que fala, irmãos. Aqueles que estudam e lêem vai entender o que eu estou falando. Marido e mulher, para de brigar. Começa a orar. Começa a orar. Levanta um altar de oração lá na sua casa. Está com problema com o filho? Comece a orar. Irmãos, para de brigar. Para de discutir. Quando a gente é menina, tudo bem, irmãos. Quando eu era menina, irmãos, eu brigava por tudo. Tudo a gente fazia biquinho. Porque o pastor pedia para o outro dar abertura e não para mim. Porque pedia para o outro passar senha e não para mim. Né, irmão? A gente é menino. Mas quando cresce, não dá mais para ficar assim, irmãos. Eu dou glória a Deus quando tem outro, eu posso fazer outra coisa mais ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Viu um casal novo? Briga por tudo. Briga por tudo. Pela roupa, pelo sapato, pelo carro, pela comida, por tudo. Pelo canal que vai assistir. Um quer assistir uma coisa, outro quer outra. Briga por tudo. Ah, porque você só quer ir na casa da sua mãe. Ah, você só quer ir na casa da sua. Até por isso briga. Em vez de agradecer a Deus que tem a casa da mãe para ir. Tudo briga. Irmãos, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra o sangue, nem carne. É contra os principados e potestades que estão aí tentando destruir você, a sua casa, a sua família. Foi por isso que Deus colocou esse culto de libertação. A igreja está cativa, porque a igreja está discutindo. Aleluia. Glória a Deus. Você fala que é cheio do Espírito Santo, mas só briga. Não combina. Eu sou cheio do Espírito Santo, eu só brigo. Que Espírito Santo que é esse que eu não conheço? Mostra para mim aí. Eu não conheço esse Espírito Santo. Fala que é cheio do Espírito Santo, mas não tem uma palavra doce na boca. É cheio do Espírito Santo, mas tudo que manda fazer não faz. Meu Pai eterno, sangue do Cordeiro, misericórdia, Jesus. E a gente vê, irmãos,
que esse homem estava desesperado, angustiado. Ele podia pensar assim: a minha esperança acabou. Falaram para mim que a igreja resolvia tudo, que era só ir para a igreja que a minha vida mudava, que era só ir para a igreja que as coisas aconteciam. Querido, não é só ir para a igreja, tem que encontrar o dono dela. Não é só vir para a igreja, tem que ter comunhão com o dono dela. Só que, irmão, coisa mais linda. Estava aquela discussão, estava aquele desespero, e o diabo pegando aquele menino, jogando para cá, jogando para lá, espumando pela boca. Mas vinha vindo uma pessoa descendo do monte, oralamandarabachere de canto. Tinha alguém descendo do monte, oralamandarabachuriandarabachai. Aonde Jesus está? No lugar de oração. Relebachore de calabachai, ricalamandorialabachai. Crente, você quer ter vitória, começa a orar. Você quer ter vitória, comece a jejuar. Relemandariabachuri de caias. Ele vem descendo do monte. Oh, aleluia. E ali ele fala: o que está acontecendo aqui? Imagine, irmãos, vocês vão fazer um trabalho. Eu acredito que é uma guerra espiritual muito grande. Aí está todo mundo brigando. Imagine Jesus olhando aquilo. Porque você quer conhecer o crente, irmãos? Faz um trabalho na igreja. Vai para um acampamento, faz um trabalho de irmã, faz um trabalho de irmão. É uma guerra. É uma guerra. Um quer uma cor, outro quer outra, outro quer um hino, outro quer outro. É ou não é, irmãos? É só na minha igreja que acontece isso, amém? Só nas igrejas que eu passei que acontece isso, né? Glória a Deus que aqui não tem. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine Jesus vendo isso. Enquanto a gente discutindo, o diabo ceifando as almas na nossa cara. Enquanto a gente discutindo, ele destruindo todo mundo na nossa frente. Nós estávamos no acampamento, eu com meu marido, a gente tinha orado com um rapaz de um outro ministério, quando a gente foi lá. E eu falei: esse rapaz não está mais aqui. Ele está um morto vivo. E ali a gente ficou sabendo que ele suicidou. Tirou a sua própria vida. Enquanto você está discutindo, o diabo está ganhando território. Enquanto você está discutindo, Satanás está agindo. Oh, Deus, tenha misericórdia. E ali vem aquele homem desesperado. Jesus pergunta: o que está acontecendo aqui? E aquele pai vai e conta para Jesus: eu trouxe o meu filho aqui, mas os seus discípulos não puderam ajudar. Jesus se revoltou, irmãos. Até quando? Geração perversa, incrédula. Até quando? Ele te deu poder, Ele te deu autoridade, Ele te deu sabedoria, Ele te deu arma. Até quando o diabo vai prevalecer sobre você? Até quando? E ali ele conta para Jesus. Mas uma coisa que chama atenção nessa palavra: você ter uma luta, irmãos, é difícil. Mas você ter a mesma luta por muitos anos é mais difícil. E pior ainda, lutar sozinho. Porque você não vai ver falar da mãe da criança. Você escuta aqui, você lê? Eu não li da mãe da criança. Não fala da mãe da criança. E geralmente numa ocasião, quem mais busca é a mãe. É ou não é? A gente vê lá em Jairo, que Jairo foi, mas aonde estava a mãe? Cuidando da menina. Mas nessa aqui você não vê a mãe. Se coloca no lugar desse pai. Ele está sozinho nessa guerra espiritual. E ali ele conta para Jesus. Interessante, meu irmão, que quando ele conta para Jesus, ali Jesus viu o quê? Um problema na família. Qual o problema? Que espírito que tomava esse menino? Mudo e surdo. Problema na comunicação. Mudo e surdo. Não tem, hoje já é mais prático, mas naquela época, para se comunicar, irmãos, não tinha os sinais, a linguagem de sinais. Esse pai e esse filho não se comunicavam. E esse mesmo espírito, no ano de 2026, está entrando na casa dos crentes. Marido e mulher não se comunicam, só brigam. Pais e filhos não se comunicam. Hoje, a gente dá um celular para o nosso filho para a gente não ter o trabalho de cuidar dele. Você só esquece de um detalhe: o tempo que eu e você não tem, o diabo tem de sobra.
Hoje, o maior número de crianças ficando doente, viciados, isso é uma droga. Deus, quando me deu uma palavra para me falar na igreja sobre esse negócio de celular, o Senhor me deu uma visão, irmãos. E eu via, o Senhor, sabe, não sei se aqui tem, irmãos, pessoas que já cheiraram cocaína. Eu via aquelas carreiras de cocaína. E o Senhor falava assim para mim, os pais falam que não tem coragem de dar cocaína para os filhos dele. Mas quando eles entregam o celular na mão dos filhos dele, eles estão fazendo os filhos dele se viciar. É a mesma coisa que dar uma cocaína. O Senhor falou desse jeito comigo, meu irmão. Se você buscar alguns vídeos, você vai ver as crianças chorando no chão. Tira o celular da sua criança, ela deita e começa a se estribuchar. Alguém já viu um dependente quando a droga acaba? Ele não deita e começa a se estribuchar? Ele não quer quebrar tudo? Ele não quer destruir tudo? Alguém já viu uma criança, quando você tira o celular dela, ela quer destruir tudo, ela quer fazer com que aquilo acabe. Ela derruba a casa, ela vai em cima do pai, ela vai em cima da mãe. Sem contar, meu irmão, a pornografia tem crescido tanto nessa área. Eu trabalho com criança, irmãos. E eu já cheguei a presenciar crianças de 9 anos assistir 24 filmes pornográficos no celular. Acontece. Porque, irmãos, não tem comunicação. O pai não tem mais tempo de chutar bola com o filho, de andar de bicicleta com o filho. A mãe não tem mais tempo de brincar de casinha, de conversar, de ver a matéria. Ela transfere para a igreja, ela transfere para o professor. Mas, querido, Deus não vai cobrar do professor nem da igreja, vai cobrar de você. O que você fez com a minha herança? Isso é sério, meu irmão. Porque não tem comunicação. Eu não tenho paciência, eu não tenho tempo. Tem pai que acha que dele dá tudo, beleza. Mas Moisés veio ensinar a gente: se a tua presença não for comigo, eu não irei. Presente não substitui presença. Aleluia, glória a Deus. Eles não se comunicavam. Ai, mas eu converso com meu marido. Tem hora que você só fala, mas você não escuta. Comunicação é falar e ouvir. Não é só falar, meu irmão, você tem que ouvir. Um pastor, eu acho que todo pastor passou por isso. Senhor, o que eu vou falar? Não é, pastor Idalina? Eu não sou formada em psicologia, não sou formada em quase nada, estudo a Bíblia, estudo. Fiz teologia, estudo até hoje. O Senhor falou assim para mim, ó, só escuta, porque quem vai falar vai ser eu, e Deus nos capacita, irmão. Tem que falar e ouvir, mas é mais ouvir do que falar. Escute seu filho, escute a sua filha. Eu agradeço a Deus que eu trabalhei muito com visita, irmãos, desde quando eu era diaconisa. E eu aprendi muito, irmão. E se tem uma coisa que eu aprendi, a raiva que os filhos de pastor tinham da igreja. Porque o pastor só tem tempo para a igreja, não tem tempo para os filhos. Irmão, pensa nos filhos doentes. Porque a igreja, ela exige de você todo dia. Se você não vigiar, você nunca tem tempo para sua família. E eu peguei isso para mim, meu irmão. Que eu ia para o cinema com meu filho, para a praia com meu filho, brincava com meu filho, porque a minha prioridade, irmãos, é Deus, família, igreja. Porque o obreiro que não governa bem a tua casa não está apto para fazer a obra do Senhor. Aleluia. Eu estou aqui, estou junto com meu marido. Mas já pensou, eu largava meu marido lá em casa, aniversário dele? Não, vai aqui comigo, vamos servir o Senhor junto. Depois nós celebra aí. Vamos celebrar com o reino primeiro. É diferente, irmãos. Mas a gente tem que vigiar muito nessa parte. Aleluia. Então ali tinha uma falha na comunicação. Comece a repreender esse espírito dentro da sua casa. Espírito mudo e surdo. Quem aqui, irmãos, é casal que está aqui? Casal. Pastor, seu marido está perto? Quem tem o marido perto, olha para ele, irmãos. Mas fica olhando um para o outro aí. Pastor Idalina piscou um monte. Olha, irmãos, olha para cá. Um monte de irmão virou rapidinho. É difícil, não é? Não é difícil?
Mas quando você namorava, não ficava com a carona grudada aí, irmãos? Fala a verdade. Estava chovendo, estava frio, estava ali grudado, né? A gente vai perdendo isso, meu irmão. O olhar no olho, o toque, sentir o cheiro. Eu consigo discernir todas as mãos dos meus sobrinhos, o tipo de mão. E a minha mãe faz 10 anos que ela morreu, mas eu lembro do rosto gelado e da mão quente que ela tinha. Isso é comunhão, meu irmão. Não deixe o diabo roubar isso de você. Olhe nos olhos. Até hoje meu olho enche de alegria, meu olho brilha quando meu marido chega do serviço. Não é só no dia do pagamento não, meu irmão. É no dia 30 também. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui, eu acredito que a pastora Vanusa ia saber falar melhor que eu. Imagine o cenário. Os discípulos ali, depois daquela chamada de atenção. O diabo ali, pegando o menino se estribuchando, convulsionando. E Jesus nem ligou. Até onde ele foi? Até o Pai. Ele foi até a causa, não o efeito. O Pai era a causa, o menino, o efeito. Ele fez uma pergunta para aquele pai. Chegou no pai e falou assim: desde quando esse menino está assim? Eu creio que naquela hora ele tomou um choque de realidade. Porque quando Jesus pergunta, meu irmão, você não consegue escapar. Você entende que é Jesus perguntando. Eu ouvi uma mulher falar assim: quanta dor está escondida atrás do seu tudo bem? Vai tudo bem. Quanta dor você carrega nesse tudo bem? Quanta dor. E naquela hora Jesus levou o pai lá atrás, né, pastora Vanusa? Fez uma regressão lá atrás, voltou lá atrás, para entender o que aconteceu. Aquele pai precisava ser curado. Eu não sei o que aconteceu lá atrás. Mas Jesus, ele faz umas perguntas chocantes. Lembra de Jairo? Ele está indo até a casa de Jairo. Ele não poderia mandar uma palavra? Poderia ou não? Sim. Lembra do centurião? Lembra daquela menininha endemoninhada? Que tinha um monte de demônio? Não, ele foi até a casa de Jairo. Porque Jesus, ele sempre tem um propósito, meu irmão. No caminho uma mulher toca nele. Agora imagina, irmãos, olha que aquela mulher tocou, ele podia ir embora, não podia? Não foi. Por quê? Ele quer curar a causa, não só o efeito. O corpo daquela mulher tinha hemorragia, mas a alma daquela mulher precisava de perdão, precisava ser salva. E ele faz uma pergunta: quem me tocou? E aquela mulher teve que o quê? Falar toda a verdade. Você consegue falar a verdade para Jesus, meu irmão? Tem uma irmã que pregou na minha igreja, e eu falei para ela. Até hoje a pregação dela queima no meu coração, como várias. Como todas as vezes que eu estive aqui, irmão, eu fui muito abençoada nesse lugar e sou até hoje. Eu vejo que há uma recepção sincera, de amor, isso é gostoso. E ali, irmãos, ela deu um testemunho, eu já vou estar encerrando. Ela deu um testemunho que o marido dela implicava com ela porque ela ia para a igreja. E ela amava fazer bolo, ela amava fazer as coisas da igreja. Quando você está no primeiro amor, irmãos, quando eu fui para a igreja, quando eu encontrei Jesus, em 6 meses eu já batizei. Se falasse assim, amanhã vai lavar a igreja, eu já ficava na porta esperando porque eu queria lavar a cadeira. Eu já cheguei a lavar 300 cadeiras sozinha, hoje eu não aguento lavar 10, mas eu já lavei. Irmãos, tudo, tinha curso, não sei do que, eu falava: pastor, deixa eu participar. Nossa, irmão, as irmãs falavam assim: você não pode estar aqui, você não é obreira. Não, mas eu quero aprender, pastor, deixa eu aprender. Aí a enxerida estava lá. Eles iam para Pompeia, ia pregar na rua: deixa eu ir, pastor. Opa, pode vir. Ai, mas você não tem camiseta, por que você vai? Ah, não tem problema, que cor que é a camiseta? Eu arrumo uma camiseta, eu vou com a camiseta, eu só quero servir Jesus. E essa mulher era assim, e o marido dela implicava com ela, e ela falou assim para ele: cuidado,
você implica, porque eu estou fazendo a obra de Deus. Se eu estou casada com você, é porque eu ainda sirvo a Jesus. E aquele homem começou a perturbar ela. Foi indo, irmãos, que ela fez um curso, se formou em enfermagem. Aí o marido já não ligava para ela, não elogiava ela. E Satanás é esperto. Começou a colocar alguns homens no caminho dela, elogiar ela, falar palavras bonitas. Porque tem homem que não sabe fazer isso, né? E ali ela traiu o marido dela. E chegou a engravidar desse adultério. Pela misericórdia de Deus, né? Ela chegou a perder esse bebê. Aí quando ela se afastou desse homem, ela chegou a ir para o candomblé. Esse homem começou a ir para a igreja. Aonde tinha uma igreja aberta, ele entrava. E esse homem orava e jejuava. Então cuidado, meus irmãos. Não é porque a gente é mulher de Deus ou homem de Deus que você não possa cair. Cuidado, dê valor àquela pessoa que está servindo a Jesus. Dê valor. E ali eu achei bonito, porque ela falou toda a verdade. Quem tem coragem de falar isso num púlpito? Eu traí, eu adulterei, eu fiz isso. Quando Jesus falou, imagine aquela mulher contando, porque mulher ela é rica em detalhe, meu irmão. Meu marido vai na consulta é assim, e daí? Não, o médico deu esse remédio. Mas o que ele falou? Não falou nada. Mas você não perguntou? Não. Gente, eu fico nervosa, eu fico histérica, eu fico doida. Nós vamos no médico. Mas para que é esse remédio? Mas quanto tempo eu vou ficar assim? Mas para que serve? Mas doutor, a gente vê o tamanho do médico, a roupa do médico, o consultório, as pessoas que estão lá dentro, o tempo de espera, o tempo de demora, e sabe de tudo que acontece, que todo mundo fofoca no consultório, é ou não é? É diferente, né? Agora imagine Jairo, vendo aquela mulher confessando para Jesus. Eu no lugar dele, eu falava, tá bom, cala a boca, deixa, para, não incomoda o mestre, ele tem que ir lá na minha casa. É ou não é, irmão? Nós não faria assim? Não, Jesus parou e ouviu. E ouviu, aralabachore de cantarabachai. Para, escuta a sua família, escuta os seus pastores, escuta a palavra que está sendo pregada na sua igreja. Escuta, para. Ah, mas eu tenho que trabalhar, querido, eu também tenho, todo mundo tem. Ah, mas eu também tenho, a irmã falou que Deus cuida de nós aqui na abertura, Ele está cuidando de você, não se preocupe. Ele cuida, para, escuta. Depois ele foi lá. E Jesus fez esse pai pensar. A sua casa está assim, o seu casamento está assim, a sua família está assim, mas desde quando começou? Eu não estou generalizando, irmão. Mas quantos filhos estão nas drogas hoje? Porque o próprio pai e a mãe tirou ele da igreja. Só falava mal da igreja dentro de casa. Só falava mal dos pastores. A gente tem que pedir perdão para Deus. O problema no seu casamento pode ter começado lá na sua casa, não foi no seu casamento. Foi lá com o seu pai e com a sua mãe, na sua criação. Quantos filhos não foram abandonados pela sua mãe, pelo seu pai, e eles carregam essa dor e nem percebem, nem sabem. Tem uma amiga minha que ela nem sabia, ela passou por uma psicóloga, ela falou para mim que ela fez um trabalho lá, aonde a psicóloga descobriu que ela não queria nascer. E disse que foi difícil o trabalho com essa mulher. Ela não queria nascer, porque muitas crianças são rejeitadas no ventre, e ela sente essa rejeição. Muitos problemas que tem no seu casamento hoje é de coisas que aconteceu lá atrás, e você não sabe, é por causa da maneira que você foi criado. Homens que não dão certo em carreira nenhuma, por traumas do passado, por coisas que aconteceu na escola, por coisas que aconteceu no meio da família, na rua. E você não sabe, mas hoje o Senhor quer te libertar. Hoje Ele quer trazer você à realidade. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, perdão é uma coisa, cura é outra. A cura não é assim, é um processo. A cura da alma, irmãos, é um processo, porque a gente não suporta. Porque às vezes você vai fazer um tratamento, você quer ir num dia e resolver, não vai resolver, meu irmão. É um processo, é dia após dia. Eu perdoei meu pai. Ele morreu, eu tinha 12 anos. Eu perdoei ele quando eu estava casada, com 19 anos, 20 anos. Mas eu fui curada com 44 anos. Choca, não choca? Não choca? Porque eu senti saudade do meu pai. E eu não queria nem saber dele. E eu falei, eu estou estranha, Senhor. Eu estou com saudade do meu pai. O Senhor falou, porque eu te curei.
Porque, irmão, tem dores que são de vários anos e não vai ser curada do dia para a noite, é um processo. E o Senhor me curou. Essa semana eu fui num velório e eu falei assim, poxa, meu Deus, que dor que aquela mulher está sentindo, perder a mãe. É uma dor, irmãos, é uma dor que você deseja a morte e ela não vem. E você acha que aquilo nunca vai passar. E eu não sinto mais isso, glória a Deus, o Senhor me curou. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele quer te curar. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, desde quando começou isso? Fica de pé, igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu vou encerrar. Quando eu casei, posso falar em segundinho? Eu brigava muito com meu marido, muito. Quando a gente namorava, a gente tinha um bom namoro. Ele fala que é porque nós estava bêbado. Então os dois bebiam, daí bêbado não briga. Ele fala comigo até hoje, zoando eu, né? Eu tinha 15 anos, bebia demais, irmãos, misericórdia. Quando eu casei, eu brigava muito com ele, porque a família dele não gostava de mim. Irmãos, filha de dona de bar, roupa curta, andando nua na casa. Que família que vai querer uma criatura dessa na casa? Hoje eu entendo que eu sou mãe, né? Mas naquela época tudo é normal, belezinha. E ali eu provocava ele, porque eu queria que ele batesse em mim. Eu desejava que ele batesse em mim. Mas a pior coisa é brigar com a Dilson. Ele deixava eu falando sozinho, eu ficava com mais raiva ainda. Ele não revidava. E eu ficava com ódio daquilo. E o Senhor falou para mim assim um dia. Quando eu fui para o Senhor, Ele me revelou. Larga Ló. Opa! Deus, que Ló? Seu marido não é o seu pai. É que eu cresci dentro de mim, jurando dentro de mim, que o dia que eu crescesse, eu ia dar um couro no meu pai. Eu ia bater tanto nele, que eu ia fazer ele pagar por tudo que ele fez para nós. Eu cresci com isso e eu não sabia. Porque ele batia em nós todo dia. Ele batia na minha mãe todo dia. Ele tacava a cabeça da minha mãe em bojão de gás. Ele queimava minhas pernas com cigarro e eu não podia falar nada, que ele ainda batia em mim de novo. Ele obrigava nós, eu tinha 5 anos, meu irmão 9, a ficar no bar até 4 horas da manhã, porque ele queria que nós ficasse lá, cuidando do bar. Ele não deixava a gente ir na escola. Imagina, irmãos, quando dava 6 horas eu começava a gritar, porque eu sabia que o barraco ia fechar a porta e ninguém ia socorrer a gente, e ele ia bater em nós. Imagina você viver isso, meu irmão. Todo dia, com 5 anos de idade, a minha mãe dava calmante para mim naquela farmácia do Zezinho, não fazia efeito, porque eu tinha medo de dormir e acordar e minha mãe tá morta. E eu fui curada nessa igreja dessa dor, num trabalho que as irmãs fez de cura aqui. E ali Deus revelou para mim que aquela dor que eu tinha o medo da minha mãe morrer, eu tinha desde criança, e isso não estava no meu controle. Ela ia morrer, meu irmão, a hora que Deus achou que ela ia morrer, não estava no meu controle defender a minha mãe. E eu carreguei isso, e eu perdoei, irmãos. Aí eu provocava, aí eu pedi perdão para o meu marido, né, pastora Dilson? Eu pedi perdão para ele, me perdoa, porque eu te provocava. E dali, meu casamento começou a ser uma bênção. Eu amo esse homem, eu sou apaixonada por ele. E eu oro a Deus todo dia para que a gente viva muitos anos juntos, para a honra e glória do nome do Senhor. Feche os olhos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite. Eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra. Meu Deus, eu sei que nessa noite, Pai, o Senhor está nos libertando de muita coisa. Coisas que carregamos desde o ventre, meu Pai. Coisas, meu Pai, que trazemos na nossa mente, no nosso coração e a gente nem sabe. Mas eu quero pedir ao Teu Espírito Santo, como fala no Salmo 139, que esquadrinha, que conhece, que sabe o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar. Que o Senhor venha sondar esses corações nessa noite. Que o Senhor venha curar a alma dessa igreja nessa noite. Porque, Pai, é noite de libertação e de cura. Que o Senhor nos liberte das marcas do passado, meu Pai, das marcas do presente. Meu Pai, que esse povo seja liberto, transformado pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor.
Meu Deus, eu profetizo cura, eu profetizo restauração, eu profetizo o milagre do Senhor nessas casas, e eu expulso agora, em nome de Jesus, espírito mudo, espírito surdo, saia dessas casas agora, em nome de Jesus, agora, saia, até daquele que não está aqui nessa noite, saiam, em nome de Jesus, saiam, todos vocês saiam, todo espírito maligno, sai agora, em nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia. Oh, recantarabachai. Aviva essa igreja, Pai, aviva esse exército, espírito de vida, vem sobre esse povo nessa noite, em nome de Jesus, aviva esta igreja, e dai um coração e uma mente renovada, Pai. Se tiver que nascer de novo, que a gente venha nascer de novo da água e do Espírito, mas que essa igreja seja liberta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda Jesus, amém. Quero agradecer a oportunidade.